Olá, meu próximo, professor Alberto. Nós estamos na aula de número 9 do curso de Python para iniciantes, no módulo 1. Na aula anterior, nós falamos sobre comandos SQL no banco de dados, o cadastro, o registro que nós fazemos no banco de dados. Nós registramos esses nomes aqui no banco de dados, fizemos então alguns registros. E hoje nós vamos aprender como fazer uma alteração nesse banco de dados. Se por acaso você não assistiu às aulas anteriores, peço a você que retorne ao nosso YouTube, lá na nossa playlist. Temos a aula do número 1 até a aula número 9, que é essa aula de hoje. Então peço que você assista todas as aulas para que você não perca a sequência. Muito bem. Mais um aviso: não precisam anotar nada, porque esses arquivos estarão todos disponíveis para você baixar lá no GitHub. Você não precisa anotar nada, porque a minha aula, todos os arquivos, diferentemente de outros professores, eu prefiro deixar os arquivos disponíveis para vocês fazerem todas as alterações através do GitHub. No final dessa aula eu explico o que é o GitHub, como ele funciona e como vocês podem retirar esses arquivos todos lá no GitHub. Vamos lá. Muito bem, aqui nós temos esse programa que está digitado e a função dele é acessar ao banco de dados, certo? Essa é a primeira linha aqui. Vai fazer uma conexão, vai importar as funções do banco de dados, vai fazer a conexão aqui com o banco de dados, ok? Ele vai fazer a seguinte situação: ele vai começar a perguntar para você qual que é o RG do nosso cadastro, ou seja, eu quero fazer uma alteração do telefone, é essa alteração que nós vamos fazer. Então eu quero fazer uma alteração aqui do telefone do José Alberto, que por acaso sou eu. José Alberto Rodrigues. Eu quero fazer uma alteração e eu preciso saber o RG do José Alberto, ok? Então ele vai perguntar exatamente isso. Qual é o RG? E aí depois ele vai perguntar qual é o telefone. Na aula passada eu falei que eu ia começar a ensinar para vocês a respeito de variáveis. Esse nome telefone aqui é uma variável. Esse nome RG também é uma variável. Essas duas variáveis que o comando input, eu já ensinei para vocês sobre o comando input. O que o comando input faz? Ele reserva um espaço na memória, ok? Ele reserva um espaço na memória para você guardar alguma coisa. Nós vamos então digitar aqui, porque vai aparecer exatamente esse pedacinho aqui para nós digitarmos. Nós vamos digitar primeiramente o que? O RG, certo? Depois de digitarmos o RG, ele vai perguntar, digite o telefone para ser alterado. Então você vai digitar um telefone, o telefone que você quer alterar. O comando cursor execute vai executar o que você pediu, ou seja, a variável. O que é a variável? É uma caixinha, é um local que guarda na memória do computador a informação que você digitou, certo? E vai pegar essa informação e vai enviar para o banco de dados. Aqui no comando execute, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um update. O que é um update? É exatamente uma alteração. Ele vai pegar esse telefone que você digitou aqui, né, nesse espaço que vai aparecer aqui, daqui a pouco você vai ver, e ele vai mandar para essa outra variável, ou seja, a variável telefone vai ficar aqui dentro
e vai enviar o comando update, vai enviar o telefone e vai alterar o telefone, ok? Muito bem, vamos executar o programa para que vocês entendam como é que isso vai funcionar. Professor, eu preciso anotar? Não precisa anotar, pessoal. No final, eu vou mandar esse arquivo direto lá para vocês, ou seja, vai ficar lá no GitHub e você pode utilizar. Não precisa você digitar, eu já tenho tudo pronto para você. Então eu vou dar um run. Como é que você fez isso, professor? Vamos lá. Temos aqui o arquivo, que é o arquivo altera dados, certo? Cliquei nele com o botão direito, vem até um executar, em inglês é run. Ele vai executar o programa e ele vai me perguntar exatamente, ó, isso daqui é o que está aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Esse espaço aqui, ó, é o que está aparecendo aqui. Então, eu posso até puxar aqui para os dois pontos ficarem aqui, perto do nome registro, e dar esse espaçozinho aqui para começarmos a digitar. Quando eu digito aqui, quando eu coloco o cursor aqui, basta eu dar um clique em cima, ele vai me perguntar o RG. Vamos lembrar o RG do José Alberto lá? O RG está aqui, ó, no campo RG, esse é o campo. Vamos lembrar, pessoal, esse é o campo. O conjunto total com todas as informações é chamado de registro. Então, dentro do registro, eu preciso conhecer o que está no campo RG. O RG é o número 57. Então, vamos abaixar aqui. O RG número 57. Muito bem. Já que nós vamos alterar, vamos ver o que está no telefone do José Alberto. 57 é o RG. E o telefone está esse daqui, 898080. Então vamos agora digitar um novo telefone aqui para ele. 78 67 45. Vamos dar um Enter. E o que aconteceu? Vamos voltar aqui um pouquinho. O comando update, certo? Foi acionado e ele alterou o telefone porque nós informamos o RG. Aqui está o novo telefone, certo? Foi então feito um registro, temos um registro executado, foi feita a alteração e gravada, registramos que nós fizemos uma alteração aqui. Vamos ver o que aconteceu lá no banco de dados. Ah, professor, não deu certo. O telefone continua o mesmo antigo. Então, vamos verificar que nós precisamos fazer o quê? Dar um refresh, ou seja, nós precisamos atualizar o banco de dados. Vamos clicar aqui no azulzinho, atualizou o banco de dados. Vamos ver o que aconteceu? 786745, foi o que eu digitei aqui. Então foi feita a alteração nesse campo aqui, que é o campo telefone. Ah, professor, e se eu quisesse alterar o nome e as outras informações, como RG, CPF? Muito bem, eu fiz apenas um campo para ser alterado. Você pode pegar esse arquivo lá no GitHub, alterar, colocar mais informações aqui para alterar, e você vai ter essas alterações acontecendo no seu programa. Futuramente eu posso alterar o programa e deixar você alterar todas as informações, mas eu estou alterando somente o nome. Professor, mas por quê? Porque eu estou deixando o arquivo pronto aqui para você. O único trabalho que você vai ter que ter é chegar aqui e criar mais campos, repetir essas informações. Eu ensinei para vocês a respeito de variáveis, né? Vamos explicar de novo. Quando eu coloco RG, o sinal de recebe, pessoal, explicando, esse não é um sinal de igual. Ah, mas é o sinal de igual, professor. Sim,
mas dentro da programação ele é o sinal de recebe. Quando nós falamos em igual, é isso daqui, ó, tá vendo? Eu tenho 2 iguais a 1. O que é isso daqui? É um outro comando que vocês vão entender nas próximas aulas, mas só para que vocês entendam. No Python, sinal de igual são 2 iguais. Aqui, sinal de igual aqui que está só 1, não é sinal de igual, é sinal de recebe. Então, quando você digita aqui a informação, que foi o que eu digitei aqui, a informação 57, que era o número do meu RG. Então diz assim, input, que é a função que vocês já aprenderam antes, que eu ensinei, recebe no telefone o valor que eu digitei aqui. Input recebe primeiro no RG, né? Primeiro nós colocamos o RG, e aí ele vai entender que para o RG que o input recebeu, eu digite o RG para apagar o registro. Na realidade aqui está para apagar o registro, mas é para alterar o registro. Então vocês vão ver até que essa palavra aqui, alterar, que estava apagar e alterar, na hora que eu for utilizar o GitHub, ele já vai mostrar para mim que isso daqui foi alterado. Porque eu aproveitei, né? Uma coisa que vocês precisam aprender muito é que o programador ele sempre aproveita um arquivo já existente, que ele já fez um arquivo, ele só faz pequenas alterações. Então, os outros arquivos que vocês vão ver na aula seguinte, ele é muito parecido com esse arquivo aqui. Então, eu posso simplesmente, no momento que eu quero fazer um novo arquivo, eu pego esse arquivo aqui e faço as alterações. Eu não preciso ficar digitando tudo que eu já digitei aqui, entendeu? Vocês vão entender isso mais para frente nas próximas aulas. Então, o comando que eu estou utilizando aqui no banco de dados é o comando update, que é esse daqui, ó, que eu coloquei para vocês. Deixa eu pegar aqui o menu de novo. Clico no menu, clico com outro botão, dou um run, e aqui está, ó, na aula anterior eu falei sobre cadastro, nessa aula eu estou falando sobre alteração, na próxima aula eu vou falar sobre selecionar um registro, e vocês vão ver que esses arquivos que eu estou utilizando para fazer isso, como eu estou usando o comando SQL, esses arquivos são muito parecidos. No caso, o arquivo que eu estava falando, que é muito parecido, esse daqui é o arquivo de cadastro, o arquivo que eu estou falando é o arquivo de alteração. Pronto, está aqui. Então, esse arquivo aqui, ele é muito parecido com o arquivo de selecionar, com o arquivo de deletar, mas ele é um arquivo separado. O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar o resultado do que aconteceu. Eu tenho aqui os registros, eu sempre tenho que atualizar o registro quando eu quero fazer uma alteração. Eu alterei aqui o telefone do José Alberto e agora eu quero alterar o telefone do José da Silva. Vamos lá? Vou escolher então o alterar, que é o número 2, aqui no nosso menu. Ele já está pedindo agora, digite o registro para alterar. Você viu que aqui estava deletar, eu mudei para alterar o registro. Então vamos digitar qual que é o número lá do José da Silva. O RG dele é o 800. Então eu vou digitar 800, Enter. Ele vai me perguntar qual é o número do telefone para ser alterado. Então vamos aqui no número do telefone dele. Vamos ver o José, o RG dele é 800.
E o telefone que está aparecendo aqui é esse 89898766. Agora eu vou digitar um novo telefone para ele. Eu vou colocar tudo 55 aqui, ó, para ficar mais fácil de vocês identificarem. Beleza, o que aconteceu? Se eu abrir o banco de dados, não mudou absolutamente nada no José da Silva. Por quê? O que falta? Vamos ver se vocês lembram. Isso, eu preciso atualizar o banco de dados. Atualizei o banco de dados, olha aqui a alteração executada. Bem, nessa aula nós aprendemos que uma das coisas importantíssimas dentro de um sistema é a utilização da alteração. Na aula passada nós aprendemos a inserir um registro, nós aprendemos nessa aula agora a alterar um registro e na próxima aula nós vamos aprender a selecionar um registro. Dentro do banco de dados, eu tenho vários registros, na próxima aula eu vou aprender a aparecer um registro só. Eu quero selecionar um registro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando que tudo que eu apresento aqui nessa aula fica lá no GitHub. O que é o GitHub, professor? Se você não sabe o que é o GitHub, eu peço a você que assista às aulas anteriores, mas agora eu vou mostrar para vocês, como prometido, o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar os arquivos que foram alterados, que eu fiz aquela alteração agora, lembra? E eu vou enviar para o GitHub. Eu só espero aqui ele abrir, já está abrindo aqui o GitHub, certo? Eu fiz alterações. Vamos ver o que vai acontecer aqui com as coisas que eu alterei. Ele já está verificando aqui, ó. Então eu fiz uma alteração aqui. Vamos ver. Vamos clicar aqui, esperar um pouquinho que ele está um pouquinho a mais. Bom, olha só a alteração que eu fiz aqui. Eu fiz a alteração de apagar registro para alterar o registro. Quando eu fiz essa alteração lá no arquivo, lembra? Ele já registrou. O GitHub fica olhando tudo que eu faço. Qualquer alteração que eu faça, ele anota aqui. Aí eu vou fazer um commit. O que é um commit? Eu estou mandando essa alteração para o meu computador, certo? Eu estou mantendo essa alteração, estou dizendo que foi alterado no meu computador. Então eu estou fazendo um commit. Então eu vou colocar alterado de deletar, né, de apagar, né, para alterar. Muito bem, eu vou pegar essa informação, Ctrl+C, Ctrl+V, vou copiar e colocar aqui na descrição do que eu fiz de alteração. Então eu vou comitar agora. Vou dar um Enter, em cima aqui, né, dou clico aqui, e ele está comitando. Por enquanto, não tem alteração nenhuma feita no meu Git, aqui lá no GitHub, certo? Não tem nenhuma alteração feita. Quando eu clico aqui, ó, no Push, aí ele vai começar a enviar essas alterações que foram feitas no programa lá para vocês. Muito bem. Então, abaixo desse vídeo eu vou deixar o link para vocês entrarem no GitHub e terem acesso a essas informações. Na próxima aula eu mostro para vocês o GitHub, as informações que nós colocamos lá. Na próxima aula nós vamos falar sobre selecionar um registro dentro do banco de dados. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, pessoal, aprendido coisas importantes, com certeza vocês. Na próxima aula, pessoal, nós vamos então fazer
as devidas alterações aqui no nosso sistema e vamos apresentar para vocês. Então, na próxima aula, vamos aprender a selecionar um registro. Por favor, pessoal, dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no canal, porque isso me motiva a fazer mais aulas para vocês. Um abraço para vocês, até a próxima aula.